Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de João. Nós vamos usar 2 versículos do capítulo 13. E João 13, a gente vai usar o verso 34 e o 35 do capítulo 13. E a gente depois vai para o capítulo 17 e vai usar o verso de número 20 e 21. Mas não é só isso que tem na introdução. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre como vocês caracterizam a sociedade que a gente vive. Quando vocês pensam aí nos ambientes que vocês vivem, todos, faculdade, escola, trabalho, rede de amigos, shopping, quais palavras vêm à mente de vocês aí? Uma palavra, não precisa conceituar não. Alguns podem dizer? Desigualdade. Consumista. Líquida. Líquida, não foi? Sei lá, ué. Eu pedi para dizer. Insustentável. Podem dizer. Mutável. Tá bom, era só uma por pessoa, viu? Se controle. Alguém mais? Vai, gente. Pensa aí. O que, Bia? Não, você disse para a Natália. Fale. Vai, gente. Alguma mais aí? Caio, tu tá se coçando aí para dizer. E eu gostei muito dessa ornamentação da Minnie, gente. Ficou linda. Eu não sabia que Antônio era fã da Minnie, mas foi uma coisa fantástica, viu? O quê? Louca? Louca. Egocêntrica. Corrupta. O que mais? Rafaela, você que é uma pré-enista aí. Isso são uma das características, certo? Da sociedade, mas existem muitas outras. O fato de ser muito uma sociedade miojo, né? Tipo instantânea assim, que é tudo na mão, que não tem paciência, não sabe esperar. Gente, a sociedade que a gente vive não sabe esperar. Não gosta de repetir as coisas, de aprender com a repetição. Eu vejo isso quando eu dou aula de violão. Geralmente eu dou para as crianças, assim, até no máximo 11, 12 anos e tal. E é uma dificuldade, porque os meninos não gostam de repetir. Você passa um exercício e ele faz uma vez e acha que está bom e já quer partir para o próximo e tal, essa coisa. Isso é uma característica da sociedade que, tipo, se pudesse, fazia... Todo mundo já assistiu Matrix aqui, né? E uma das cenas mais massas do primeiro filme é quando o Neo está lá, né? Descobrem que ele é o escolhido. E ele senta lá na cadeira, conectam ele e um dos operadores lá vai colocando os dados nele. E ele vai aprendendo a lutar com Kung Fu, Karatê, boxe, Jiu-Jitsu e tudo. E isso assim, o cara coloca nele e a coisa ele já sabe. E é mais ou menos isso que a sociedade de hoje queria. Viver dessa maneira, assim, de um jeito que você pudesse comprar a habilidade e de repente você só já ter essa consciência, instalar, exatamente, instalar e pronto. E isso é algo muito ruim mesmo, porque na mesma velocidade com que a gente quer adquirir as coisas, a gente se desfaz dela. Na mesma maneira que a gente consegue as coisas rápido demais, a gente tem essa facilidade de abrir mão delas rapidamente. De deixar para lá, porque não houve apego, não houve dificuldade, não houve conquista. E isso é um problema muito sério, porque a gente vê isso em todas as áreas da vida, principalmente no mundo. A gente vê, o que é que eu posso dizer aí? Se você não gosta de um tênis, ele lhe incomoda muito, feito esse infeliz está apertando meu pé, é fácil, a gente tira, joga fora. Se você não gosta de um serviço,
onde você foi atendido, um restaurante ou coisa assim, você chega e reclama e vai para outro. Se você está na faculdade e de repente teve algum problema lá com o professor, não foi com a cara dele, acha que ele está de marcação, o que mais tem hoje aqui em João Pessoa é universidade, faculdade, né? E nos relacionamentos isso é uma verdade. A gente vê que hoje o número de divórcios acho que foi o ano passado, que não sei em qual lugar, foi maior do que o número de casamentos. Ou seja, as pessoas estão nem aí para as coisas. Se não for útil, se não lhe servir, se lhe causa algum dano, é muito simples. Eu não gostei, eu troco, eu mudo, eu arranjo outra saída. E esse texto que nós vamos ler agora, ele vai falar um pouco da nossa responsabilidade como igreja em não se amoldar. E eu não vou falar de Romanos capítulo 12. É esse texto mesmo lá de João capítulo 13. Vamos ler. No decorrer da mensagem vocês vão compreender um pouco sobre o que eu falei. João capítulo 13, versículo de número 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Agora vai lá para o capítulo 17, o versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor, nós mais uma vez queremos te pedir, Senhor, que tu possa estar falando conosco nessa noite. Nós sabemos do poder da tua palavra e da necessidade que temos em estar todos os dias em contato com ela, em ouvir a tua voz através dela, Senhor, porque se não for através da palavra, através da ação do teu Espírito na nossa vida, nós iremos submergir em meio às ondas da nossa vida, Senhor. Em meio às ondas do pecado, em meio às ondas da tentação. E nós te pedimos que tu possa estar nos fortalecendo nessa noite, nos animando e abrindo os nossos olhos para a tua vontade, Senhor. Glorifica o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que nós lemos em João capítulo 13 e a proposta do livro Marcas de um Evangelista, eu esqueci por um segundo o nome do livro, é bastante necessária para a Igreja de Cristo. É bastante necessária para nós que somos a Igreja de Cristo. E eu queria apenas passar rapidamente pela cena que está acontecendo, ou que Jesus dá essas instruções aos discípulos. Se vocês voltarem um pouquinho nos versos anteriores, no capítulo 13, vocês vão ver a tão famosa cena do lava-pés, que é tanto que se tornou uma pintura, uma tradição dentro da igreja, esse ato que Jesus realizou com os seus discípulos. Algo que naquele momento foi totalmente de encontro com a cultura, com a tradição, com o que era praticado, porque a atitude de Jesus era responsabilidade de um escravo. E Jesus assume o papel de escravo para mostrar àqueles discípulos como deveria ser o relacionamento deles. E depois disso, Jesus continua naquele momento onde a janta estava sendo servida, e o que acontece mais é que Jesus continua anunciando que a hora está chegando, a hora está chegando. E inclusive é ali naquele momento que ele anuncia quem vai ser o traidor.
a galera não entende muito o que aconteceu, porque Jesus, para não deixar a cara, assim, para quem lê, ficou na cara que era Judas o cara, mas os caras estavam tão, talvez, distraídos com a comida, feito o Lucas fica quando tem lanche aqui, que eles não entenderam. Os caras pensaram, não, acho, como Judas é o tesoureiro, Jesus deve ter mandado ele ir embora fazer o que ele tinha de fazer logo, porque acho que para comprar pão ou dar uma oferta a alguém que estava precisando lá fora. Os caras não entenderam. Se você ler os versículos anteriores, o texto vai falar a respeito disso. E Judas vai embora e Jesus continua ali com seus discípulos e vai continuar falando a respeito deste processo que ele estava prestes a viver, ou que na verdade já estava vivendo. Porém, ele chega no no versículo 33 e se dirige com uma expressão que, se você estiver usando a NVI, aí é exatamente isso que a palavra, essa palavra traduzida pelo grego, quando Jesus se dirige a eles como meus filhinhos, uma expressão de carinho, uma expressão de proximidade, de cuidado que Jesus tinha para com os seus discípulos. E o que é que acontece? No verso de número 34, nós chegamos onde nós queremos. E diante desse texto, eu queria propor a seguinte verdade, que o amor vivido pelos discípulos de Jesus torna a igreja invisível visível. O amor vivido pelos discípulos de Jesus torna a igreja invisível visível. E nós poderíamos perguntar, mas que amor é esse? Ou talvez, qual é a influência para os que estão ao nosso redor? Ou até mesmo, como podemos verdadeiramente viver o amor que Cristo nos ensinou? E, como a gente tem aprendido aqui todo domingo, eu queria propor 3 verdades para responder essas questões. Primeira, a igreja invisível se torna visível quando ela vive o amor de Cristo. Se você ler de novo o versículo número 34, vai iniciar com a seguinte expressão: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Talvez você não... E não é necessário você ser teólogo para entender que alguma coisa errada, ou talvez alguma coisa está soando desafinado nessa introdução. Por que Jesus disse que é um novo mandamento? Será que ele é novo mesmo, esse mandamento? Você já viu essa passagem, esse mandamento em algum outro lugar? Sim ou não? Você não está lendo a Bíblia, não? Que é isso, Antônio? Na verdade, esse mandamento não era totalmente novo. A lei e os profetas estavam resumidos em 2 mandamentos. Qual eram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor ao próximo já não era algo novo. Não era algo que... Caramba, que novidade é essa? A gente não sabia disso e tal. Não era algo que já fazia parte do entendimento daqueles homens. Era algo que já estava presente na consciência dos discípulos de Jesus. Porém, antes da gente entender a profundidade desse mandamento de Jesus, é preciso a gente prestar um pouco atenção nessa palavra mandamento. Ela é usada em 3 ocasiões. A primeira delas foi quando o Sinédrio, está registrada, quando o Sinédrio, lá em João, capítulo 11, versículo 57, ele dá uma ordem ou um mandamento para que fosse cumprido. E ali era algo assim, totalmente autoritário, algo que, digamos assim, fosse uma lei que mesmo sem ser entendido ou que você achasse importante, que as pessoas achassem importantes, ela precisava ser cumprida.
A primeira palavra que mandamento, uma da primeira expressão é essa, esse registro. O segundo é quando Deus, lá em João capítulo 10, versículo 18, ele dá um mandamento a Jesus. O Pai dá um mandamento ao Filho. E o terceiro, que não é, no caso é nesse caso, que também está registrado lá em 14:15, capítulo 14, verso 15, é quando Jesus dá um mandamento aos seus discípulos. E é claro que a primeira afirmação não tem nada a ver com esse contexto que a gente quer usar. Na verdade, as duas últimas afirmações, os dois últimos casos, eles vão registrar bem essa intenção de que mandamento estava se tratando. William Hendricks, né, que é um cara famoso aí, comentarista bíblico, todo mundo usa ele. Ele vai dizer que o mandamento ou o mandato dado pelo Pai é a direção em que o enviador, em seu amor, dá ao enviado, em completa harmonia com o plano eterno sobre o qual eles concordaram. O preceito é uma regra feita por Jesus e ilustrada mediante o seu próprio exemplo, para a regulação da conduta e atitude interior dos discípulos para com Cristo, um para com o outro e o mundo. Ou seja, aquele mandamento era algo que devia partir do interior daqueles discípulos. Não era algo que era para ser feito com obrigação ou apenas para cumprir uma lei que foi estabelecida, ou algo que foi estabelecido por Jesus. Mas era algo que devia sair naturalmente ou fluir naturalmente de dentro daqueles homens. E na verdade, a novidade deste mandamento não está em ele ser novo, porque ele não é novo, como a gente viu, mas estava na maneira como ele deveria ser praticado. Se você continuar vendo aí, Jesus continua dizendo: como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Essa era a novidade do mandamento. Jesus já está chegando no fim da sua carreira, ou da sua jornada com os discípulos antes de chegar à cruz. E qual é a instrução dele? Olha, do mesmo jeito que eu amei vocês desde o começo até agora, e vou amá-los até esses próximos momentos, até a cruz, desse mesmo jeito, vocês devem amar uns aos outros. O padrão que Jesus estabelece para aqueles homens vai muito além do que teoricamente eles conheciam. Porque é fácil dizer para você amar outra pessoa, mas eu não dizer como você deve fazer isso. Jesus, na verdade, estava dizendo como eles deveriam amar. Ele dá significado a algo que já era antigo, como ele fez várias vezes. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para mudar as coisas, mas ele veio para cumprir. Ele deu sentido àquilo que não tinha sentido, ou que o povo estava fazendo e que havia sido perdido o sentido. E neste caso, ele dá sentido ao amor que deveria ser praticado pelos discípulos de Jesus. Um exemplo de um amor constante e sacrificial. Um exemplo de um amor que abriu mão, que renunciou, que pagou um preço para que pudesse ser vivido. É esse amor que Jesus olha para os seus discípulos: olha, o novo mandamento não é o de amar, mas é a maneira como vocês devem amar. E como a gente pode tornar essa verdade prática na nossa vida? E eu gostaria de sugerir apenas uma aplicação para nós, que é: nós precisamos amar
com o amor da cruz. O amor tem um custo. Não venhamos dizer que todo mundo já sabe que amor não é sentimento, né? Acho que talvez você já tenha ouvido alguma pregação lá em 1 Coríntios 13, alguma coisa do tipo, falando que tudo aquilo são atitudes, não é sentimento. Jesus não está falando ali de algo que você sente, algo que é abstrato. E que de pessoa para pessoa tem variação. Mas Jesus está falando ali de coisas, na verdade Paulo está falando ali de coisas que são atitudes práticas. Ou seja, há um custo, há um preço a ser pago para que aquilo se torne real, para que o amor seja evidenciado. E como disse Mark Dever, a forma verdadeira da igreja é cruciforme. É uma forma que é baseada na cruz de Cristo. O amor vivido pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus, ele tem que ser cruciforme. Tem que ser um amor sacrificial. Tem que ser um amor que se dedica, que abre mão em favor do próximo. Altruísta. Eu sempre quis usar essa palavra, altruísta, né? Altruísta. Mas eu nem sei o que significa direito, mas se encaixa agora. Ou seja, um amor que se parece com a cruz e um amor que é moldado pela cruz. E, infelizmente, o que a gente tem vivido como igreja, e falo igreja, não só a igreja presbiteriana do bairro dos Estados, mas aqui a primeira igreja batista, a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas, parece que está andando distante disso. Está andando distante dessa proposta. Porque sabe o que acontece? A sociedade que a gente vive, ela não é, digamos assim, programada para insistir, para, digamos, lutar, para, sei lá, esperar. É uma dificuldade para a gente esperar. O que a gente... Imagina hoje o que é que acontece. Quanto mais veloz você tiver uma internet, melhor ainda. Teve um evento em São Paulo que a internet era tão rápida que se o computador que demorava, não era a internet. E eu me lembro do tempo, eu não sou tão velho assim, eu sou da idade de Vitinho, eu me lembro do tempo em que a gente conectava a internet e ficava escutando aquele barulhinho. Era a internet de escada, né, velho? Pois é, velho. Os computadores K62, esses negócios assim, né, velho? Hã? Não, aí é mais antigo, não conheço essa não, velho. Não, mas era tipo assim. E era uma demora, velho. Você clicava numa coisa e você podia almoçar e dormir para depois voltar e esperar ainda uns 5 minutos para acessar o que você queria. Era algo muito demorado. E hoje o que é que acontece? Principalmente se for com a internet aqui da igreja. Não funciona, velho. Você clica e fica carregando, e dá vontade de você blasfemar contra a internet ou contra Rafael, que é o secretário, por causa dessa demora. Porque a gente não está programado para esperar. A sociedade da gente não quer esperar. A gente quer chegar no McDonald's, a batata está pronta, o hambúrguer está pronto, a gente pagar e o cara dá o troco junto com a comida assim. A gente já quer tudo mastigado. E qual é o problema? É que essa cultura, ela está dentro da igreja. Aquela coisa de não se amoldar, que Paulo fala em Romanos capítulo 12, está acontecendo. A gente está vivendo essa realidade de quem não aguenta esperar, de quem não aguenta insistir, de quem não persiste, não persevera numa coisa. E isso a gente pode expressar muito bem através dos relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que já saíram da igreja porque se decepcionaram com alguma coisa? Que chegaram tipo, sei lá, eu não gosto da cara daquele pastor e tal, não sei o quê. Ou aquela irmã olhou atravessada para o meu lado e
Estou saindo fora. São pessoas que não sabem insistir, que não têm paciência de esperar. São pessoas que não estão dispostas a viver um amor cruciforme, um amor sacrificial, um amor que revela aquelas características do fruto do Espírito: paciência, bondade, o que mais? Longanimidade, domínio próprio, mansidão. Tantas coisas que não estão sendo vividas pela igreja. A gente não tem paciência. Se Débora faz alguma coisa contra mim, ela está tão atenciosa à pregação que eu vou citar ela. Se Débora faz alguma coisa contra mim e eu me decepciono, é motivo suficiente para haver uma quebra de relacionamento, para eu ficar com a cara fechada para o lado dela. E, gente, isso acontece. Vocês sabem que isso acontece. Talvez aconteça no meio de vocês, talvez esteja acontecendo com você. E a gente se esquece que Jesus disse que antes da gente participar da ceia, uma vez por mês, a gente deve o quê? Resolver essas coisas. A gente deve lembrar, será que tem alguém que eu estou devendo alguma coisa? Talvez um pedido de desculpa que muitas vezes é tão caro. Custa mais. Você talvez, se você tivesse dinheiro, preferisse pagar R$1.000, mas não pedia desculpa. A gente está vivendo desse jeito. A gente está vivendo um amor que é revel, né? Como o Renan falou várias vezes na série de Eclesiastes. É fumaça que aparece e de repente já não é mais. Totalmente o contrário daquilo que Cristo está propondo aqui para os seus discípulos. Totalmente diferente da proposta do Evangelho. De um amor que ama aquele que traiu, aquele que negou, aquele que ia prender, que perdoa aquele que escarneceu, aquele que mentiu. E a proposta é a gente viver esse amor. A proposta é a gente, quando passar por essas situações, a gente agir dessa maneira. É isso que Jesus está propondo aqui. Não é uma coisa diferente. E eu fico preocupado com toda essa coisa. A gente está crescendo. E eu também, né? Sou da mesma idade que vocês. Eu não nego isso, não tenho problema de assumir minha idade com vocês. A gente está crescendo em uma geração que é muito frágil. E a próxima geração, que talvez seja do meu filho, e hoje eu confirmei que ele é homem, de verdade. Foi emocionante, gente, a ultrassom. Foi coisa de outro mundo, assim. E eu vi a glória de Deus ali quando aquela mulher estava mostrando ele, velho. Eu chorei, assim, glorificando a Deus. Como Deus é lindo, velho. Como Deus dá forma a algo que não tem forma nenhuma. Glória a Deus por isso. Mas o que é que eu estava falando mesmo? Essa geração que vai vir depois da nossa, ou que já está crescendo, é uma geração mais frágil ainda. É uma geração que você não pode dizer não. Gente, tem uma criança aqui na igreja, acho que vocês não conhecem, mas que ela tem problema. Ô pastor, não, juro que não é Bia nem Sofia. Tem uma criança que ela tem problemas toda vez que ela perde. Digamos, tem uma brincadeira e quando ela perde, ela começa a chorar desesperada porque ela não sabe perder. Tu é Kathleen? É Kathleen. Mas é isso que está acontecendo. A próxima geração, ela não sabe ouvir não. A próxima geração, ela tem dificuldade em ser contrariada. Isso é um problema muito grande, muito sério. Está se construindo um campo de superproteção em volta das crianças.
que você não pode disciplinar, você não pode corrigir, você não pode fazer nada para você não traumatizar. Essa coisa do bullying, eu acho a maior besteira, velho. Eu fui bullyingado a vida toda e hoje estou aqui vivo. Pois é, me chamavam de tanta coisa que eu nem me lembro mais. Mas, gente, isso assim, de alguma forma, contribuiu. Hã? Pois é, exatamente. Não precisava o meu pai lá e processar a professora que não fez nada e tal, essa coisa. E isso serviu para construir ou para fortalecer características do meu caráter que eu vivo hoje. Saber viver durante as situações. Eu vi hoje uma entrevista de um atleta, não sei se da Jamaica ou dos refugiados, que tem uma turma aí, dizendo que quando... ela é uma nadadora, ela tem o recorde mundial feminino. E ela não estava com a sua credencial cadastrada, então ela não pôde entrar na Vila Olímpica, da Jamaica, né? E o repórter perguntou, como é que você se viu diante dessa situação? Ela disse, olha, na minha vida, eu passei por várias dificuldades, então isso aqui para mim não é um problema. Só que está surgindo uma geração que não sabe lidar com os problemas. E a gente, dentro da igreja, a gente não sabe, velho. Se Tarsila passar por mim e não falar comigo, eu vou ficar de cara feia e vou começar a ficar com raiva de Tarsila. E é assim. A gente é muito doído, a gente é muito sensível, cheio de mimimi, um negocinho. Qualquer coisa, a gente está se doendo. E é motivo suficiente para se acabar a amizade, um relacionamento, e a gente esquecer de amar o próximo. E se você não estiver disposto a se sacrificar pelo seu irmão, você não está apto a ser um cristão. Se você não está disposto a amá-lo com um amor sacrificial, um amor que insiste, um amor que vai além, que procura saber, que paga um preço, que dá um rosto, leva uma tapa na cara e dá outra face. Se você não estiver disposto a viver esse amor, você não pode ser chamado de cristão. A segunda maneira que a igreja visível ou a igreja invisível, ela se torna visível, é quando ela é um espelho para o mundo. A igreja invisível se torna visível quando ela é um espelho para o mundo. Leia comigo mais uma vez o verso de número 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Havia algo envolvido no mandamento de Jesus, que ele exigiu que os seus discípulos precisavam ultrapassar os ambientes. O amor que eles deviam viver um para com o outro não devia ficar só aqui dentro ou ali dentro da casa de Maria ou de Pedro, sei lá. O amor que Jesus requer de nós, ele não deve ficar só aqui dentro da live ou só dentro da IPBE. Mas a proposta de Cristo aqui é um amor que é visível para quem está do lado de fora. Jesus torna esse mandamento em algo que seria a identidade daqueles homens. Algo que as pessoas ao redor olhariam para eles e conseguiriam ver Jesus através do amor deles. Um amor diferente do proposto pelo mundo. Um amor genuíno, profundo, constante, autossacrificial. Isso seria a característica que iria distinguir os cristãos. É pela manifestação dessas qualidades gloriosas que os discípulos do Mestre podem esperar
exercer influência sobre o mundo, de modo que os homens começarão a reconhecer que a Cristo e a ninguém mais esses homens pertencem. O amor vivido por aqueles homens, o amor vivido aos moldes de Cristo, faria com que o mundo olhasse para eles e reconhecessem que Cristo estava ali, que Cristo era o Senhor da vida deles. E alguém, um autor desconhecido, ele fez a seguinte poesia. Não é um soneto, porque soneto tem que ser 4, 4, 3 e 3, né? E essas são 16. Não dá, são 4 de 4. E ele diz o seguinte, fazer como o pastor Renan, né? Ele pega o iPad dele, isso não é um iPad. Aí ele sai andando assim com o seu microfone. Como pode você levar seu filho a Cristo, a menos que use o método de Cristo? Há somente uma coisa que você pode fazer, é deixar seu filho ver Cristo em você. Você tem um marido terno e verdadeiro, ou uma namorada, um namorado? Uma esposa cega a tudo menos a você? Para que cada um possa ganhar o outro, essa vida deve falar do querido Filho de Deus. Só existe um plano eficaz pelo qual ganhar um companheiro. Você tem um vizinho antigo ou novo? Apenas deixe esse vizinho ver Cristo em você. A igreja que espera ganhar os perdidos deve pagar o único preço que nunca muda. Ela deve levar o mundo a ver nela o Cristo do Calvário. Se a igreja não ver Cristo Jesus em nós e o preço que foi pago no Calvário por Ele, nós estamos sendo negligentes na nossa missão de discípulos de Jesus. A conclusão que chegamos é que o mundo vai chegar a olhar para nós e ver o amor que temos um pelos outros. E esse amor vai nos caracterizar, vai mostrar que verdadeiramente nós somos discípulos de Jesus. Essa é a marca inconfundível, essa era a marca que estaria impressa, tipo um selo, que não deixaria dúvida de quem eram os discípulos de Jesus. E Tertuliano, ele relata que em seu tempo, mais ou menos um século, 100 anos depois que essa carta foi publicada, os pagãos, os não cristãos, eles diziam aos cristãos: vejam como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Esse era o amor vivido pela igreja primitiva. Esse era o amor vivido pelos cristãos discípulos de Jesus. Um amor que estava disposto a morrer. E quem era que estava dando esse testemunho? Eram eles mesmos? Eram os apóstolos? Não, era o mundo que olhava para eles e via a disposição e o amor que havia em seus corações, a ponto deles entregarem as suas próprias vidas uns pelos outros. E como nós podemos aplicar essa verdade? Se você não estiver disposto a amar como Jesus amou, questione ao seu coração se você é um discípulo dele. Isso é algo muito sério, gente. A maneira com que o mundo irá nos identificar como discípulos de Jesus é o amor. O amor que nós vivemos um para com os outros. O preço que nós pagamos para estar uns com os outros. A maneira como nós cuidamos, como nós tratamos das feridas. A maneira como nós acolhemos e tantas coisas. Ou seja, se o amor não for visto em nós, Cristo não será visto em nós.
Se Cristo não é visto em nós, nós não somos, não somos. Se Cristo não é visto em nós, nós não somos discípulos de Cristo. E meditando nessa aplicação, eu pensei na ideia de que as pessoas veem o que nós somos, ou seja, você é aquilo que as pessoas veem. E isso não tem nada a ver com essa ideia de você é o que você tem, não. Mas é a ideia de você deixar transparecer verdadeiramente quem você é. Se você tem atitudes duvidosas, se você tem um caráter que não expressa confiança, se no seu dia a dia a maneira como você se relaciona não faz com que as pessoas enxerguem Cristo, você está mostrando quem você é. Você está deixando transparecer quem você é. Se você deixa transparecer a marca que você usa de roupa, se você deixa transparecer a selfie no espelho para aparecer a marca do iPhone, se você só faz questão de andar com tênis de marca e se apresentar dessa maneira, é dessa maneira que as pessoas vão ver você. E isso talvez seja pouco diante dos problemas maiores. Da pessoa consumista, da pessoa orgulhosa, da pessoa superficial, líquida. Olha aí, você aproveitou a tua palavra. Da pessoa líquida que você vai ser, de que você se apresenta. Contudo, se o jeito que você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor seguem o exemplo de Jesus, não vai demorar para que elas vejam Cristo na sua vida. Se a maneira como você se apresenta, as suas atitudes, os seus relacionamentos, as suas palavras, seguem o exemplo de Jesus, as pessoas vão ver Jesus na sua vida. E aqui eu não estou fazendo menção àquela ideia de que a nossa vida prega o Evangelho, não. Não pense nisso. O Evangelho é uma mensagem que precisa ser proclamada, precisa ser falada. Porém, nós precisamos evidenciar essa mensagem através da transformação que ela fez na nossa vida. Se você foi transformado pelo Evangelho, tenha certeza de que isso vai refletir as pessoas que estão ao seu redor. E se isso não estiver acontecendo, repense. Repense como você pode ou deve ser um cristão genuíno. E por fim, para a gente ir comer o bolo da mina e de Antônio, a igreja invisível, ela se torna visível quando Cristo está na igreja e a igreja está em Cristo. Vá lá para o capítulo 17, o verso 20 e o verso 21 que nós lemos. João 17, 20 e 21. Vamos ler de novo. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, o que eu acabei de falar. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por mais que, esses dois versículos, o 20 e o 21 do capítulo 17, não estejam juntos ou em sequência aos versículos 34 e 35 do capítulo 13, eles fazem parte do mesmo bloco
que estava antes, ou as últimas palavras de Jesus antes da cruz. E nos versos de número 20 e 21, nós reencontramos este mandamento. Nós vemos Jesus, ele mais uma vez trazendo à luz esse ensinamento a respeito do amor. Mais uma vez Jesus orando pelos seus discípulos, e agora não só pelos discípulos ou por aqueles que estavam ao seu redor, mas como diz aí no verso de número 20, rogo também por aqueles que crerão. Jesus estava se referindo à sua igreja. As palavras de Jesus não têm o intuito de fazer uma separação entre cristãos ou cristãos mesmos e pagãos. Não era esse o intuito, mas como, mais uma vez citando Hendricks, ele diz: o olho de Jesus perscruta os séculos e aconchega ao seu coração amoroso todos os crentes verdadeiros, como se eles já tivessem sido salvos mesmo naquele momento. Jesus estava orando pela igreja em sua totalidade, por todos, aqueles que já estavam ali diante dele e haviam crido no Evangelho, mas por aqueles que futuramente, ou seja, eu, você, nós seríamos integrantes deste corpo. Aqueles que seriam alcançados pela maravilhosa graça de Cristo e iriam crer nele, experimentariam isso por meio da pregação da palavra. E isso nos faz entender que o amor vivido pelos cristãos é fruto da palavra. Ele precisa anunciar a palavra e estar totalmente submetido à sua autoridade. Essa ideia, como eu já falei, de você viver para que as suas atitudes ou a sua maneira correta de vida fale, isso não é o Evangelho. Porque tem muita gente mais íntegra, muita gente que pratica boas obras e que se relaciona com honestidade e faz... Vocês sabem, talvez vocês conheçam alguém. E essas pessoas não tenham nenhum compromisso com Cristo Jesus. Não foram alcançadas pelo Evangelho. Porém, o que faz diferença na nossa vida e o que nos faz viver de maneira íntegra, de maneira honesta, de maneira sacrificial, de maneira altruísta, é o que o Evangelho fez na nossa vida. E Jesus, ele continua expondo o propósito disso, que era o quê? Para que eles fossem um. Para que eles estivessem unidos no mesmo propósito. O amor de Deus evidenciado no Filho. E expresso através da vida da igreja, dos relacionamentos da igreja, iria revelar ao mundo quem Jesus é. Quando os crentes mostram com a própria vida que estão com o Senhor, suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras e apontam para Cristo como a fonte de sua força moral e espiritual. Assim, aqueles que estão fora, que desprezavam a Cristo, começarão a pensar muito bem dele. Quando a igreja vive o amor de Cristo, ela traz autoridade ao seu testemunho, ao testemunho do poder transformador do Evangelho. O menino está mandando eu beber água, deixa eu beber água. Pronto. Obrigado, Adeus. O efeito do Evangelho na nossa vida, as nossas atitudes, a maneira como nós amamos, ela vai revelar
que nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos um com Cristo Jesus. E há um propósito glorioso nesse versículo. No final do verso de número 21, leia aí comigo. Depois da última vírgula, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor revelado, ele vai revelar Cristo Jesus. O amor vivido entre os cristãos vai revelar Cristo Jesus. E o que acontece? Como nós podemos aplicar essa verdade? A primeira maneira é da seguinte forma: você só faz parte da igreja invisível se você estiver em Cristo. É impossível alguém demonstrar esse amor exemplificado por Cristo Jesus, esse amor que ele viveu, sem que essa pessoa tenha sido transformada por Cristo Jesus. É impossível. Você só pode amar como Jesus amou se você foi transformado por Ele. Porque o amor que o mundo oferece é totalmente diferente. A maneira de amar que o mundo oferece não tem conteúdo. Ou seja, se você não está em Cristo, você não pode fazer parte da igreja invisível. Você pode até fazer parte da igreja visível, e eu falo da instituição. Você pode vir para a igreja, você pode ser um frequentador, você pode ser tocador da banda da live, feito Lucas. Mas isso não caracteriza ou não coloca você dentro da igreja invisível. O fato da gente viver essa rotina religiosa não faz com que a gente seja discípulo de Jesus. Não faz com que a gente seja reconhecido como discípulo de Jesus. Como Jesus diz no capítulo número 15, verso 14, pouco antes: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Uma vez eu escutei algo interessante numa pregação, e a pessoa disse: olha, tanto faz um ramo ou um galho está a 1 quilômetro da videira ou a 1 centímetro da videira. Se esse ramo não estiver em contato, ou enxertado, colado ali, conectado na videira, ele vai morrer. Ou seja, esse 1 centímetro e este 1 quilômetro são a mesma coisa. E não é diferente para nós. Tanto faz você estar a 1 quilômetro de Cristo, ou você está a um passo dele. Se você não estiver em Cristo, você vai morrer como aquele galho. E eu me lembro é a segunda lei de Newton, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? É? É qual? É a terceira? É alguém que falou aí essa besteira. É física, é? Pronto. Diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Porém, se a gente olhar para esse texto, se a gente não quebrar essa lei, se a gente não ocupar o mesmo lugar que Cristo, nós iremos morrer espiritualmente. Se Cristo não estiver dentro de nós, ocupando as nossas vidas, nós iremos morrer.
Uma segunda maneira que nós podemos aplicar essa última verdade, de que precisamos estar, a igreja precisa estar em Cristo e Cristo na igreja, é que nós precisamos ser um imã do Evangelho. Todos nós conhecemos as propriedades magnéticas de um imã, ou seja, quando você coloca alguma coisa de metal próximo a ele, o que é que ele faz? Ele atrai. É bem verdade que a mensagem do Evangelho, ela não é atraente, porque ela fala de quem nós somos, de quem o homem pecador é, de que você é um miserável, de que você não presta, de que você é corrupto, ladrão, você é político, todas essas coisas. Não é algo agradável aos nossos ouvidos. Porém, quando a igreja não vive o Evangelho, ela se torna mais desagradável ainda. Porque o mundo olha para a igreja e ela vê o Evangelho mais grotesco ainda por causa de uma ausência de vida da igreja. Das pessoas que dizem ter sido transformadas pelo Evangelho, porém, quando vê no seu dia a dia, não dão frutos de salvação. E eu queria ler, também imitando o pastor Renan, né? Que ele pega o livro assim. E domingo, não sei quem estava aqui, mas eu só aliviei na introdução porque ele me ameaçou. Ele disse que eu prego mais vezes, eu tenha cuidado. Ele vai me usar outras vezes. Mas Francis Schaeffer, o Mark Stillers, vai usar Francis Schaeffer dizendo o seguinte: nosso amor não será perfeito, mas deve ser tão Começar de novo. Nosso amor não será perfeito, mas deve ser tão substancial que o mundo possa observar. Pois, do contrário, não se enquadra no molde dos versículos em João capítulo 13 e capítulo 17. E se o mundo não observa isto entre os verdadeiros cristãos, o mundo tem o direito de fazer os dois julgamentos horríveis que esses textos indicam: que não somos cristãos e que Cristo não foi enviado pelo Pai. Olha que coisa terrível. Primeiro julgamento. Quando o mundo não vê isso na vida da igreja, primeiro ele pode julgar que nós não somos cristãos. Nós não somos discípulos de Cristo. E a segunda, e eu acredito que essa seja ainda mais terrível, porque envolve a glória de Deus, é que Cristo não foi enviado pelo Pai. Isso parece algo assim ilógico para uma evangelização saudável, né? O mundo, ele talvez precise apenas ouvir a pregação. Seria mais fácil para um evangelista simplesmente o fato de pregar o Evangelho. Porém, mais uma vez citando Mark Dever, ele vai dizer que a proclamação cristã pode tornar o Evangelho audível, mas cristãos vivendo juntos numa congregação local pode tornar o Evangelho visível. A igreja é o Evangelho tornado visível. Que coisa linda isso, gente. Através do amor que nós podemos viver um para com os outros, nós podemos não só fazer com que o Evangelho seja audível aos ouvidos do mundo, mas eles vão poder ver o Evangelho através da nossa vida. Nós precisamos ser verdadeiramente esse imã que atrai as pessoas para o Evangelho. Precisamos não só ser a igreja audível, mas precisamos ser a igreja visível, para que o mundo creia
que Jesus foi enviado pelo Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual será a imagem que tem sido vista pelas pessoas que estão ao nosso redor? Quando as pessoas olham para você, hoje, na volta às aulas, semana que vem, ou quem já começou as aulas aqui? Só tu, Lucas? Quem as pessoas estão enxergando em você? O amor de Jesus tem autenticado a sua identidade de discípulo? Queria que você fechasse seus olhos e refletisse sobre isso. Essa é uma marca essencial na vida de um evangelista. O amor pela igreja. O amor que ele tem pelos seus irmãos. O amor que é evidenciado não só através de palavras, mas através de atitudes práticas. Um amor sacrificial. Um amor que perdoa, um amor que paga um preço. Um amor que é característico do discípulo de Jesus. Um amor que as pessoas que estão aí fora, que estão ao nosso redor, podem enxergar. E um amor que é uma prova de que nós estamos em Cristo. Ore para que Deus opere um milagre na nossa vida. E que as pessoas possam ver Cristo Jesus em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia em Cristo Jesus através de nós.